Continuando nossa série sobre a discussão da formação do Estado de Israel, vamos ver agora como que se deu a aproximação entre Israel e Estados Unidos, ou Bloco Ocidental. É muito importante compreender que desde sua formação, as potências ocidentais fizeram grande apelo à formação do Estado de Israel, com o princípio de que Israel funcionaria como uma base que representaria os anseios ocidentais no Oriente Médio. Nesse sentido, geopoliticamente, podemos entender Israel como uma base militar ocidental, principalmente estadunidense, ocupada no Oriente Médio. Assim, a história de Israel ao longo do século XX vai ser marcada por uma série de associações com as potências ocidentais, como, por exemplo, na crise de Suez, em 1956, quando Israel apoia França e Inglaterra contra o Egito, ou na Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel é auxiliado pelas potências ocidentais na luta contra os países árabes, como Egito, Síria, Jordânia e outros mais. Temos também a Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel quase é derrotado pelos países árabes, mas devido à intervenção dos Estados Unidos, sai mais uma vez vitorioso. Durante a Guerra Civil Libanesa, que dura de 1975 a 1990, também Israel, auxiliado pelos Estados Unidos, ajuda os libaneses a derrotar uma série de grupos palestinos, ou mesmo, como Hezbollah, grupos que eram apoiados pelo Irã, que até hoje existem no sul do Líbano. Até hoje, os israelenses participam ativamente na geopolítica regional do Oriente Médio, por exemplo, no caso da Síria, enviando tropas, apoiando certos grupos, no sentido de atingir outras potências, como o Irã. Os conflitos com os palestinos também foram muito marcantes, como, por exemplo, a primeira intifada, em 1987, resultado do não cumprimento dos acordos estabelecidos em Camp David, acordo assinado com os palestinos em 1979, que previa que Israel sairia da faixa de Gaza ao longo de um prazo de 5 anos. Ao descumprir o acordo de Camp David, mais um acordo é feito em 1993, chamado Acordo de Oslo, que também previa a saída das tropas de Israel da faixa de Gaza num prazo de 5 anos, acordo que não é respeitado e que leva mais uma vez à segunda intifada, ou seja, a segunda grande revolta árabe contra Israel. Com a entrada dos novos membros do BRICS, especificamente esses países no Oriente Médio, que são Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, Israel mais do que nunca representa os anseios ocidentais de manter sua hegemonia, sua dominação sobre aquela região. Para entendermos o atual conflito com o Irã, é muito importante então compreender que os ataques de Israel contra o Irã são, na verdade, intenções ocidentais, ou seja, tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN, de destruir essa hegemonia do BRICS que vem crescendo ao longo do Oriente Médio, principalmente ao longo do Golfo Pérsico, região produtora de petróleo. Apesar de repetidas vezes o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que de maneira nenhuma tem qualquer interesse de participação nessa guerra, que os Estados Unidos não estão envolvidos, é muito claro para qualquer analista geopolítico os interesses norte-americanos na região, que vão de encontro com a tentativa de impedir a expansão do BRICS ao longo do Oriente Médio e preservar a hegemonia estadunidense na produção de petróleo, principalmente ao longo do Golfo Pérsico. Não por acaso os Estados Unidos têm ajudado Israel com porta-aviões, com soldados, com sistema antimíssil, com dinheiro e com toda a sorte de ajuda financeira ou militar para combater o Irã. A tentativa de Donald Trump se afastar desse conflito é apenas uma cortina de fumaça, para fingir de algum modo que os Estados Unidos não está envolvido com as questões da região. Nesse sentido, ocorre o que chamamos de uma guerra por procuração. Um Estado luta contra um outro Estado em nome de um Estado que, de maneira escondida, camuflado, controla a dinâmica do conflito na região.